Bom dia, meus amigos. Estamos a mais uma manhã aqui com vocês, né? Hoje faremos um momento diferente, né? Que é a Café com a CEF, onde teremos integrantes do grupo de domingo, né? Para poder dialogar, bater um papo sobre a doutrina, sobre determinado tema. E hoje teremos o tema desprendimentos dos bens terrenos, ok? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração, né? Silenciando o nosso pensamento, buscando a presença dos nossos mentores, né? O mentor da nossa casa espírita, que possa nos orientar cada vez mais, possa nos instruir, né? Com a palavra, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e com essa certeza, e com essa presença divina entre nós, na nossa casa, damos por iniciado, né, nosso encontro de hoje. Assim seja. Então, meus amigos, hoje, né, como eu falei anteriormente, faremos algo diferente, né? Teremos a presença do nosso amigo Hélio. Bom dia, pessoal. Bom estar aqui com vocês hoje. Teremos a presença da nossa amiga Carla. Bom dia, gente. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus, né? Da nossa amiga Margarete. Oi, pessoal. Bom dia. Bom domingo para vocês. Da nossa querida Milene. Bom dia, amigos de jornada. Um grande domingo para todos vocês. É isso aí. Então, a nossa base, né, do nosso tema hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, ok? Desprendimentos dos bens terrenos. Como a gente gosta de fazer uma dinâmica diferente, a gente trabalhou alguns questionamentos para poder ter esse diálogo, né? Então, o primeiro questionamento para a gente poder dialogar, faremos com a nossa querida Carla, que é essa pergunta. Vamos lá. Esbanjar a riqueza é manifestação de desprendimento dos bens terrenos? Me responde aí, minha amiga Carla. Bom, não, né? A resposta é não, porque quem age assim, na realidade, age com um verdadeiro estado de egoísmo e de total irresponsabilidade com o próximo e com ele, porque o verdadeiro propósito é de servir ao próximo. E a gente tem que lembrar que mais cedo ou mais tarde a gente vai prestar contas desses bens que a gente não utilizou da forma adequada, já que ele é para um fim que é ajudar as pessoas, né? É isso. Muito bom. O segundo questionamento, né, ele já traz algo mais profundo, né? E complementando o primeiro questionamento, mas quem gasta a sua fortuna sem pena, né? Aquele cara que tem dinheiro e quer gastar sem pena, bora gastar. Não é desprendimento ingeneroso? A generosidade não consiste em esbanjar, né? Isso, mostrar que tem, não sei o que e tal. Isso vai muito mais do ego, satisfazer o ego, do que o propósito real, que é ajudar o próximo. Esse é o verdadeiro propósito. E quando a gente está esbanjando, a gente está fugindo desse propósito. Não é verdade? Pensem aí, eu com um carro zerão, né? E de repente aparecer na avenida, eu tô aqui, e os pessoas me olhando e tal, eu vou estar satisfazendo apenas o meu ego, eu vou estar ajudando em quê? Tendo um carro da moda, um carro versátil, coisa e tal. Não existe esse propósito real em relação a isso. E só complementando, né, o que Carla está falando, até assim,
nesse questionamento, ele utiliza a palavra generoso, generosidade, né? E, lógico, que a nós nos remete a algo de forma positiva, tá? Só que do jeito que é colocado aqui, segundo a passagem do Evangelho, tá? Essa generosidade consiste em colocar os bens materiais a serviço da caridade, tá? Então, não é esse generoso de sair espalhando, eu vou ficar espalhando, né, banjando riqueza por aí. Não. Essa generosidade, ela tem que vir realmente no sentido, né, da caridade, ser generoso, ser caridoso, tá? Então, por isso que vem muito remetido ao tema aqui da nossa conversa de hoje, né? Então, realmente, se ater também a esse fato, tá? Isso é interessante. Hélio, já só um minutinho, só completando, Hélio, que a gente fique atento a respeito da caridade, porque tem muita gente que faz caridade para mostrar que fez caridade, né? Tipo assim, faz várias doações, aí tome foto, tome não sei o que, tal, postar nas suas redes sociais para dizer que fez. Na realidade, a caridade é assim aquela cobrança do retorno, né? Nem de um agradecimento, fazer desinteressadamente. Então, essa caridade, sim, é válida quando a gente usa o nosso bem para esse propósito. Não, mesmo aqueles que têm e que ainda assim fazem essa caridade com a intenção de mostrar não sei o que, a gente tem que ver qual é o verdadeiro sentido dessa caridade, né? Não é para autopromoção ou é realmente a serviço do bem. Muito bom, queridos, muito bom, estou gostando de ver, né? Mas aí eu quero adentrar mais ainda, né, nesses questionamentos. Mas em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos, minha amiga Margarete? Bom, o desprendimento, né? O verdadeiro desprendimento dos bens terrenos é você saber fazer o bom uso dele. É você entender que ele não veio apenas para satisfazer o seu ego, como Carla disse. Ele veio para que você possa reparti-lo de forma consciente, né? De forma que vá ajudar as pessoas que necessitam. Claro que essa ajuda de uma forma que não humilhe quem está sendo ajudado, né? E nem que ele precise se aparecer para isso. E ele entender também que se em algum momento da vida dele esse dinheiro faltou, ou se ele não tem mais aquela fortuna ou aquela riqueza que ele possuía, ele entender que esse é um desígnio de Deus e ele perder, né, essa fortuna sem murmurar, sem reclamar, sem lamentar e sem culpar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Se Ele que nos concede essa riqueza, a gente tem que entender que a qualquer momento a gente vai deixar de fazer uso dela, caso Deus ache que isso seja necessário. Caso a gente faça o mau uso desse dinheiro, com certeza, em algum momento, ela vai sair do nosso poder. E também a gente entender que a gente vai usar essa riqueza, além de não ser para o benefício próprio, não fazer de forma irresponsável, né? Não usar ela de forma irresponsável em que vá atingir a pessoa que tem necessidade, porque, como Carla falou, muita gente faz a caridade, mas faz a caridade com o sentido de se engrandecer, né? E às vezes, essa forma humilha quem está recebendo. Então, sabe, o despreendimento é saber que o dinheiro está aqui, mas em qualquer momento ela pode não estar mais. E a gente tem que saber fazer o uso dela de forma responsável e consciente, né? Conforme a vontade de Deus. Eu achei interessante no Evangelho que ele fala o seguinte, que o verdadeiro desprendimento, a pessoa não vai sentir dor se um dia chegar a perdê-lo, entendeu? Então, porque ele sabe que o que vem de Deus pode retornar a Deus a qualquer momento, a depender do merecimento que a gente tem, a gente pode deixar de ter, por uma questão de aprendizado. A gente não perde por nada, ou por penalidade. A gente aprende, tudo que acontece na nossa vida é um processo de aprendizado, mesmo que aquilo venha nos causar verdadeiramente uma dor. Então, a pessoa que é totalmente desprendida de valores em relação a esse apego dos nossos bens, seja ele monetariamente ou em patrimônio, ele não vai sentir tanto quando perde.
E olha que a gente encontra isso em pouquíssimas pessoas, porque quem deixa de estar rico, né, eles sofrem, é um choque tão violento, né, porque ele vai passar por uma situação totalmente desprezível, digamos assim, em relação, né, de perdas, de capacidade de comprar, potencial de comprar, de adquirir determinado imóvel, até mesmo de se alimentar. Então, quando ele perde aquilo e não sente, ele entende que é um processo de aprendizado ou necessário para o seu processo, ele é uma verdadeira pessoa que tem totalmente um desprendimento sobre os seus bens. E vale salientar também que a riqueza é uma missão, né? A riqueza na Terra é uma missão para aquele que tem, né? E perceba que as nossas falas é sempre para o outro, né? Eu sou rico, beleza, mas você não pode dividir a sua riqueza para o outro, né? Olha que a gente já começa, né, a refletir sobre esse poder da riqueza, o ter, né? Então, né, dando continuidade, né, a gente falou de perdas, né, mas quais as atitudes devemos adotar, né, quando a gente perde esses bens? Como é que a gente pode adotar, né? Poxa, eu tinha uma casa, tinha um carro, tinha um bom emprego, perdi semana passada. Qual atitude eu devo ter nesse momento? Minha querida Milene. É isso. Olá, pessoal, mais uma vez. Engraçado que o Evangelho nos faz refletir sobre duas coisas. Primeiro, sobre como lidar com a riqueza. E segundo, como lidar quando a gente perde essa riqueza. Não é? E foi muito falado aí da riqueza de bastantes bens materiais. Mas tem também aquele rico que não tem tantos bens materiais assim, mas que ele se considera rico. A partir do momento que ele conseguiu, já nesse mundo de encarnados, possuir uma casa própria, o seu carro próprio, conseguir ter seu salário, comprar suas roupas, né, suas joias, mesmo que ele não tenha muito, mas para ele ali, só em já ter uma casa, um carro, uma casa na praia, ele já se considera rico. E já traz também, né, a gente pensar, e aí, quando eu consigo ter isso tudo e daqui a pouco eu perco isso tudo? Porque tem pessoas que não perdem só o carro, tem pessoas que perdem tudo, literalmente. E aí, quando a gente fala de encarnados que somos, estamos numa vida, né, que precisamos do material e somos apegados ao material. O Evangelho vem nos ensinar a gente trabalhar isso. Vai ser de uma hora para outra, vai ser assim rápido. Eu perdi meu carro ontem, hoje eu vou sorrir, vai dizer, deixa para lá, eu perdi o carro. Estou exercitando desapego. Não é assim. Não é assim, porque nós somos muito presos ainda ao material. A primeira coisa que a gente sente, na sua maioria, é desespero, não é verdade? A gente chora, a gente esperneia, a gente se desespera, a gente até questiona a Deus, por que comigo? Por que Deus aconteceu isso comigo? Então, na maioria de nós, vem os questionamentos, vem a irritabilidade, vem como se fosse uma criança mesmo que está sem aceitar que perdeu aquele doce. Então, é o primeiro momento. Mas aí o Evangelho, como sempre, com sua sabedoria, nos faz refletir, não é? E é um processo, sabe, Jajá? A gente não, eu acredito que a gente não vai conseguir isso de uma noite para o dia, se desprender das coisas. Mas a gente começar a falar sobre isso, começar a falar sobre essa importância que Margarete trouxe mais Carla e mais Hélio, de começar a trabalhar esse processo, né, o que é que eu vou fazer? Porque a pergunta que chegou agora para mim foi, e agora? Perdi tudo. O que é que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu vou tomar? Aí eu trouxe primeiro o que é que a gente faz, né? Enquanto seres encarnados imperfeitos, em processo de evolução. E aí eu trago agora o que é que o roteiro sistematizado e o Evangelho nos traz. E ele diz assim, resiste animoso ao abatimento, ao desespero que vos paralisa as forças. É o que diz lá atrás. Primeiro nos paralisa, primeiro nos revolta, primeiro a gente fica indignado. Mas ele diz assim, ó, continuando a frase, e buscai redobradas energias para recomeçar a luta.
pois ao lado de uma prova rude, Deus coloca sempre uma consolação. Então, a doutrina nos ensina o entendimento. A gente perceber que essa prova que eu estou passando tem um porquê. Então, depois que passar essa onda do desespero, né, que eu estou inconformado, a gente começar a se questionar: por que aconteceu isso comigo? O que é que eu preciso aprender com isso na minha vida nesse momento? Eu vou entrar em depressão, em desespero? Não. O Evangelho está dizendo aqui, ó, confia no Senhor, não é? Seja submisso às vontades de Deus, que havendo concedido bem, ele retira, mas ele pode restituir de novo. E como é que eu vou conseguir essa restituição de novo? Com a minha serenidade, com o meu trabalho, com o meu equilíbrio, voltar a lutar, voltar a batalhar e dizer: ó Senhor, eu perdi, mas eu vou recomeçar. Então aqui está falando para a gente de não desistir e do recomeço em nossa vida sempre, porque Deus tirou, Ele vai nos dar, mas Ele vai nos dar de volta como? Com o recomeço. A gente tentar mais uma vez e a gente chega lá. É esse o ensinamento que o Evangelho traz para a gente. Hoje já só completando o que ele falou aí, e que eu estou aqui pensando que se a gente não se propor a essa reeducação, digamos assim, a gente leva tudo, né, o que a gente pensa, como a gente age, após morte. Então, se eu sou muito apegada aos bens materiais, eu posso não perder na terra, tipo assim, o fato de, né, perdi dinheiro, isso aqui. Mas ao desencarnar, de uma certa forma, a gente vai perder, tipo assim, eu vou deixar de usufruir daquele bem. E se eu não estiver preparada emocionalmente ou psicologicamente, aquele trabalho do desapego, isso vai me paralisar no estado de querer usufruir a qualquer custo, ou não deixar os meus entes queridos usufruir, entendeu? E vou sofrer por isso. Então, é um processo, penso que a gente não está vivendo só por aqui agora, a gente está vivendo para um amanhã, com luz, né, com abertura, tipo assim, de total desprendimento, eu estou aberta ao que me propõe, que Deus me propõe, né, isso aqui tudo é uma passagem, então eu tenho que usufruir da melhor forma possível, para que não venha me prejudicar. E quanto mais eu tenho apego sobre aquele bem, aquele patrimônio, ao desencarnar, eu vou ficar ligada àquilo ali. Eu quero, de qualquer sorte, usufruir. Né? Eu não vou querer que nem filho, nem parente desfaça do meu patrimônio. Eu vou sofrer com aquilo. E aí acontece o que Miri falou, ficar totalmente paralisado naquele quadro. É isso. Você falou uma questão bacana agora, Carlos, que é sobre a perca, né, dos nossos bens após a morte, né? A gente percebe nos nossos encontros mediúnicos, né, amigos que acham que Deus foi injusto, né, porque o ouro que ele tinha ficou na terra e ele não trouxe nesse plano. Então, são questões que a gente precisa amadurecer, né? Questões que a gente precisa se conscientizar que após a morte, né, a gente não leva nada de bem material. O que é que leva, né? O que é que a gente pode levar, né, com a morte, né? Só amor, né? A experiência que você viveu naquela vida, né? Mas os bens materiais ficam na terra. A riqueza é da terra, né? A riqueza não é do plano extrafísico. A riqueza está aqui no planeta Terra para ser dividida entre todos, né? Aí agora só basta se conscientizar nesses pensamentos, nessas reflexões diariamente, né? Eu vou trazer um questionamento, né? Acho para que todos possam, né, dividir, né? Esses bens são os bens materiais, os mais preciosos que ao homem é dado possuir? O que vocês acham? Né? Esses bens são os bens materiais, os mais preciosos que ao homem é dado possuir? Carlinha, é com você. Amigo, você vai ter que repetir, ó. Se alguém Carlinha com você, eu vou ter agora. Vamos lá. São os bens
né, recapitulando, são os bens materiais, os mais preciosos que ao homem é dado possuir. Esses bens que nós temos, né, são os mais preciosos, ou existe algo mais além que esses bens materiais? Bom, os bens materiais é para a gente poder utilizar a serviço do próximo, mas ele não é o melhor, ou o maior, ou o mais importante. Sabendo que quando a gente vem com esse propósito de utilizar, de ter, né, esse bem, a gente tem uma missão, como o Hélio falou aí. Então, e não é uma missão fácil, porque você é o tempo todo tentado, né, de cumprir esse propósito. E quando a gente usufrui a benefício próprio, então a gente está totalmente desvirtuando aquilo. Mas eu creio, assim, bem particular, que o melhor patrimônio que a gente possa ter na humanidade é a nossa consciência, tipo assim, o que é que eu vim fazer aqui? E usar da melhor forma possível isso para que eu absorva o que tem aqui de melhor de aprendizado, né? O lidar com o próximo, seja uma relação interpessoal com os seus familiares, porque é um compromisso estar em determinada família, com aqueles filhos, aqueles pais. Então, esse verdadeiro propósito da humanidade de estar encarnado não se limita a uma questão de patrimônio, é algo bem maior do que isso. É o que eu acredito. Muito bacana isso aí, né? Existem bens muito mais preciosos, né? A gente acha que os bens materiais são todos, né? Esses bens que é o que o mundo traz, acho que ali se sacia, né? Mas os melhores bens, né? Os melhores bens, eles são adquiridos nas nossas práticas de caridade silenciosa. Olha que interessante. Caridade silenciosa. Isso aí é o tema de um outro domingo, né? Que a gente pode até facilitar, né, gente? Caridade silenciosa. Show de bola. Então, vamos seguir, né? A caridade é a caridade desinteressada, né? Totalmente desinteressada. E aí é quando a gente já consegue um estágio, tipo assim, evolutivo. Mas vale salientar que eu não preciso estar totalmente desprendida para poder ter uma atitude caridosa. De tanto agir, aquilo dali vai ser interiorizado dentro do meu íntimo e vai fluir de uma forma natural. Eu não posso simplesmente, porque eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, entendeu? Eu posso mudar. E as minhas atitudes um dia serão interiorizadas. Então, mesmo que eu não tenha um verdadeiro propósito, eu não posso deixar de agir. Porque até aquela mesma pequena atitude ali vai servir alguém de uma certa forma. Talvez ainda não na minha total essência, eu como pessoa, mas vai estar ajudando. Então, a gente não pode deixar de fazer só porque eu ainda não tenho todos os atributos que tem que ter com total desprendimento para fazer uma caridade. Muito bom, muito bom, muito bom. Manifesta desprendimento aquele que voluntariamente se despoja dos bens que possui? Me responda aí. Como já foi dito anteriormente, né, você mesmo que disse que a riqueza é talvez uma das grandes provas, né, na encarnação de muitas pessoas. Tá? Então, a resposta, mediante ao que a gente está discutindo, que seria assim, seria uma forma equivocada de compreender, né, na verdade, seria mais um ato de egoísmo, né, se despojar dos bens terrenos, né, porque uma vez que a gente considera que isso é uma prova, muitas vezes é a riqueza. Então, ela está querendo, muitas vezes, se eximir de uma responsabilidade, desse peso que é colocado, né, muitas vezes. Então, isso é uma forma realmente equivocada. E, assim, se a gente for pensar de uma forma até mais prática, e voltando até para uma questão da caridade, né, que, então, assim, vamos dizer que ele poderia empregar essa riqueza de uma forma útil, tá? Ele poderia, por exemplo, gerar empregos. Ou seja, muitas vezes ele nem estaria dando, né, de uma forma realmente daquela caridade da esmola, mas de uma forma inteligente, lógico, né, de repente ele tem uma empresa,
e ele vai, então, criar novos empregos. Então, ou seja, ele vai estar dando oportunidade para outras pessoas. Nesse sentido, sim, acho que estaria levando, assim, a questão da caridade, né, realmente propriamente dita, segundo aqui o Evangelho. Tá? Muito bacana, isso aí. Ô, já me fez lembrar, quem nunca esteve no semáforo e passou alguém pedindo comida? Ou melhor, comida não, dinheiro. E ainda tem a situação das mães saem com uma renca de menininho pequenininho para fazer isso. E passou pela sua mente, hoje não vou dar não, ela tem condições de trabalhar, mulher forte, não sei o quê, e não trabalha, está aqui pedindo dinheiro, ainda com as crianças no sol, que podia estar tudo no colégio. Quem nunca deixou de fazer, tipo assim, de dar um centavo sequer, porque passou pela sua mente exatamente a questão do julgamento da condição daquela pessoa de pedinte. Mas será que todo mundo gostaria de estar na situação dela de pedinte? Né? Cabe a nós julgar se é certo ou não. O que realmente cabe a nós? O fato de dar sem julgar, ou dar, como ele falou, uma forma, já que ele não quer estimular o vício dela de pedir, que oferecesse um emprego, vá lá em casa, limpar um jardim, não sei o que e tal, e aí dá pelo trabalho dela, pelo esforço dela, aquele dinheiro, né? Então, que a gente... mas é hábito, é muito natural a gente fazer o julgamento antes de fazer um gesto, né, de caridade, digamos assim. Bacana, bacana isso mesmo. Margarete, né? Ser rico é uma missão que Deus confere ao homem? Margarete? Oi. Eu não estava vendo, falhou a internet aqui. Com certeza, ser rico é uma missão. E a gente já veio falando desde o princípio aí qual o emprego que a gente deve dar aos bens materiais, né? E eu acho que importante é quem é rico, quem possui muitos bens materiais, entender qual o propósito. Na questão que foi feita anteriormente, Hélio disse, bem apropriado, que a gente não deve se desapegar no intuito de, vou dar tudo e pronto. Isso é se eximir da responsabilidade que Deus lhe deu. Porque ser rico é uma missão, e é uma missão difícil. É uma missão que, muitas vezes, a pessoa não está preparada. Porque o emprego que ela tem que fazer dessa riqueza é no benefício de muitos, não no benefício próprio. E ela tem que saber administrar esse valor que Deus lhe deu, né? Para não só ajudar no intuito de dar caridade, mas no intuito de empregar, no intuito de gerar, né, novas riquezas para que o mundo, para a prosperidade do mundo, né? Porque a gente precisa, o mundo precisa de dinheiro. O mundo precisa, para ele poder evoluir, a questão da ciência, a gente viu aí agora, a gente rodeado por essa pandemia, o quanto é importante, né, a ciência, o investimento que é feito em cima da saúde, em cima das questões dos cientistas, dos médicos, das pessoas descobrirem como é que vai combater. Então, assim, isso, se as pessoas que são as pessoas que têm a fortuna nas mãos, elas usarem em benefício próprio, a humanidade vai parar, porque ela vai atender aquele egoísmo dela, cada um dentro da sua realidade, do seu pensamento, e a evolução do planeta vai estagnar, né? E aí pode acontecer tragédias, doenças que não tenham curas. Então, o importante é que a pessoa compreenda que aquela riqueza ela tem que gerar outras fontes de renda para ajudar as pessoas, mas também para a evolução do planeta, né? Eu acho que é bem apropriado que hoje a gente está numa manhã de eleição e a importância dos políticos, né? E da gente saber quem é que a gente vai botar no poder para poder pedir a Deus nesse momento que essas pessoas que assumam essa responsabilidade, elas possam gerir, né? Porque elas assumirem essa responsabilidade de líder de uma comunidade, em nome de todos, né? É uma pessoa em nome de todos. Eles saibam como usar essa riqueza, porque o poder também é uma riqueza, porque ele vai gerir
uma fortuna, uma quantidade de dinheiro em prol de uma comunidade. Então, que todos possamos ter consciências e que, principalmente, as pessoas que assumam esses cargos, né, que vão se proporem a cumprir, que eles façam isso de uma forma realmente em benefício de todos. E que o egoísmo e as mazelas e as inclinações ruins que muitas vezes a gente julga, né, em relação aos políticos, seja um momento de... que isso fique para segundo plano, que realmente o benefício da comunidade seja o princípio dessa nova gestão. Assim eu desejo, né? Bacana, bacana. Todos nós desejamos isso, né? Vamos ter fé. Minha amiga Milene, né? Nosso último questionamento, né? Ele vem para, assim, você fechar com chave de ouro, né? Que ele vem o seguinte, né? Qual lição de vida que a gente pode tirar de tudo que a gente comentou aqui, né? Tipo assim, você fazer um resumaço do que a gente falou aqui. O que a gente pode lidar com isso? Pois é, né, amigo? Que responsabilidade. Mas ouvindo, né, todos vocês e tudo que a gente aprende, né, com a doutrina, tudo que a gente aprende com o evangelho, o que fica sempre para a gente é o aprender. Que não nos esqueçamos que estamos espíritos encarnados, passando por uma experiência que muitas vezes fomos nós que escolhemos lá no plano astral e a gente esqueceu. Então, se eu estou passando aqui por uma experiência de pobreza, é porque eu preciso aprender com essa pobreza. Se eu estou aqui enquanto encarnada, passando pela experiência da riqueza, é porque eu preciso aprender com a riqueza. E que muitas vezes é falado o quão é difícil, né? A prova da riqueza, porque a prova da riqueza ela traz inúmeras possibilidades. Mas o que fica hoje, esse legado de todo esse aprendizado, de todos nós aqui, de todos vocês, de tudo que o Evangelho nos traz, é tudo que vier para nós, nesse momento de encarnados, que seja para a nossa evolução espiritual, que seja para trabalharmos a nossa reforma íntima, que seja para não perdermos o foco, né, que se fala em todas as doutrinárias, que é a caridade. E a caridade é eu não pensar só em mim, mas pensar no outro. É lembrar que essa existência aqui não é só eu, mas que tem o outro. E que se Deus me deu essa possibilidade de estar com esse dinheiro na mão, e volto a dizer, até a gente conseguir ter uma casa própria é uma riqueza. Até ter um emprego até o final da vida, eu passei no concurso público, é uma riqueza. Então, que a gente possa utilizar da melhor maneira possível, mas o foco principal desse resumão é sempre lembrar que eu não estou sozinha aqui nesse mundo de encarnados, que eu vim com a missão de trabalhar a minha forma íntima, mas de ajudar o meu próximo, de fazer essa caridade silenciosa, de ajudar o outro, não é? Então, que fique esse ensinamento aqui para todos nós. Trabalharmos tanto a pobreza como a riqueza, da melhor maneira possível, sempre exercitando a caridade. Um beijo grande para todos e um excelente domingo. Só complementando o Mili, o que ficou bem marcado para mim foi que se contente com pouco, né? Porque o pouco que você tem é o suficiente para o seu propósito nessa existência. Que o rico não humilhe a quem tem pouco, e as pessoas que têm pouco não invejem aos ricos. E quando a gente se contenta com o que a gente tem, quando a gente é grato com o que a gente tem, a gente consegue ser muito mais feliz, menos angustiante, menos ansioso. A gente fica feliz só pelo fato de ter exatamente o que Milene falou aí. Se eu passei no concurso, ser feliz porque eu passei. Se eu tenho um teto para morar, dormir e tal, que eu fique feliz por isso. Pela condição que temos hoje, é a condição que é necessária para a gente. Então, que a gente se contente com o pouco que a gente tem. E os ricos que têm um grande compromisso, que eles nunca humilhem a quem tem pouco e sempre o utilize da melhor forma possível. Obrigado.
né? Muito obrigado a vocês, né? Hoje, essa manhã foi muito proveitosa, né? Esses comentários, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de interagir, né? Com relação à riqueza, né? Que essas reflexões a gente possa pensar durante toda a semana, não é? Aí, tá com dúvida, volta, assiste ali de novo, né? A parte que você, né, marcou, né? Então é isso, meus amigos, né? Eu quero agradecer, né, a todos, né, e finalizar com a nossa oração também, né, que todos possam se sentar, né, de maneira confortável, né, poder sintonizar com a nossa casa espírita, né, com os nossos mentores, que assim também possa tomar também o nosso passe à distância, né, receber esse serviço da espiritualidade. Que o nosso Mestre Jesus, ele, ele possa estar em nossas casas nesse momento, possa trazer a paz, o amor, a alegria do sorriso de uma criança, que nesta manhã, né, todos aqueles nossos amigos, familiares, recebam esse nosso amor, esse momento de paz, que receba esse carinho, esse sentimento de gratidão. E assim, agradecemos a espiritualidade que esteve o tempo todo conosco, aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos encarnados, né? Até os nossos inimigos, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, né? Reunidos em prol da causa. Bom dia a todos e um bom domingo. Bom dia, meu povo. Fique com Deus. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau.